Como é que faz para chegar aqui? A pessoa, eu gostei, viu esse bate-papo, falou, eu vou lá fazer uma visita, eu quero deixar meu ente lá. Como é que a pessoa faz para chegar aqui? Então, aqui o lugar é um lugar muito bonito, é um lugar gostoso, mas o acesso é um pouquinho escondidinho, né? Então você tem que vir até o centro do Embu, Embu das Artes, tá? Porque nós temos Embu Guaçu também, Embu das Artes, aí vem até o centro de Embu das Artes. Nós estamos localizados aqui no Vale do Sol, o bairro, né? E a entrada é por dentro de um condomínio, chama-se Condomínio Bosque do Embu, né? É um caminho gostoso, mas é um caminho tipo assim, apesar de ser próximo da cidade, do centro do Embu, a impressão que dá é que você está numa área completamente de chácara, Sim, de mato, né? isso. Mas nós estamos bem perto do centro, mas é muito arborizado, dá a impressão que você está completamente fora da cidade. Parece que você fica isolado, né? Parece que a gente está isolado, não, mas a cidade está bem ali pertinho, o centro está bem ali pertinho. Mas aí tem uma entrada pelo condomínio, chama-se Condomínio Bosque do Embu, e aí para chegar na nossa casa. Entra ali pelo condomínio e a rua aqui se chama? Vereda das Hortênsias. Vereda das Hortênsias. Isso. Você vai dar uma subidinha numa subida meio brusca, mas quem mora em São Paulo, quem mora, sabe que tem subida para tudo quanto é lado. A vista é muito bonita aqui, ó. Aqui para onde que eu tô olhando para lá, ó, você olha aqui, é arborizado, só verde, vem um vento gostoso aqui, show de bola. Final de tarde aqui é show de bola. Tem uns macaquinhos aqui, tem uns esquilos. Tem sim. tem papagaios, tem tucanos, de vez em quando você vê os tucaninhos, principalmente quando é época de frutas, né? Que lá atrás a gente tem um pé de manga, um pé de abacate, tem uns pezinhos de acerola, de pitanga. Mas e aí tem uns animaizinhos que vêm bicar. Se colocar no Google também acha. Aqui, né? Acha, sim, acha. Mais fácil, você coloca lá no Google Maps, lá, Novo Éden, Lar dos Idosos, e você chega aqui. Você quer trazer seu familiar? Bom, eu gostei pra cá. Eu vou lá e vou levar meu familiar. Você vem aqui, conversa com a Lourdes, ou conversa, se ela não tiver, conversa com o responsável que está no local, porque ela também precisa de uma folga, né? De vez em quando a gente precisa sair um pouquinho, né? Mas assim, sempre com o celular ligado, porque assim, as meninas precisou, a gente tem que estar... Tá de prontidão. Tá de prontidão. Tá de prontidão porque são pessoas frágeis, né? E a qualquer hora eles apresentam como é que se diz? Uma intercorrência. Sim. Sempre tem, né? É um que cai, é um que, por incrível que pareça, tem briguinhas entre eles, tá? Tem briguinha entre eles, também tem muito carinho, eles se preocupam muito um com os outros, mas a gente tá sempre ali, sempre de olho, porque assim, à medida que eles vão ficando mais debilitados, a gente tem que tá muito mais atenta, né? E a gente, na hora do almoço, a gente tem que estar supervisionando, é um olhar para cada um, sabe? Porque o engasgo ali é rápido de acontecer. Então, assim, a gente tem que estar sempre de olho, né? E assim, as minhas cuidadoras, a minha técnica de enfermagem, elas estão bem conscientes disso. Toda hora, qualquer hora que precisa, estamos a posto. Eu, o médico... Como é que funciona aqui? Tem algum contrato ou não? Tem sim, tem contrato, até porque os órgãos, né, responsáveis, que é a vigilância sanitária, a promotoria pública, eles estão sempre nos visitando, fazendo as inspeções dele, as visitas, e uma das exigências da vigilância sanitária é o contrato. Por quê? Além de dar mais segurança, tanto para a instituição quanto para o cliente, eles querem saber se o idoso está sendo bem amparado pela família. Sim. Porque o fato de só deixar aqui ótimo, tudo bem, tá bem cuidado, mas a promotoria pública do município,
avisa do município, eles querem saber se a família também está presente na vida desses idosos. Não está deixando o idoso jogado. O idoso jogado, porque eu cuido, eles são cuidados aqui, mas a gente não substitui família. Não. A gente não substitui esse afeto, né? O sangue, né? E por incrível que pareça, é tão visível isso, que eles podem viver anos aqui, mas eles sempre querem voltar para casa deles. Por mais que você dê esse ambiente com cara de lar, com cara de família, não. Sempre tem uma lembrancinha lá no fundo que, é a minha casa, eu quero ir para cá. Eles lembram assim do nada, né? Do nada eles lembram. Lembra do filho, lembra do neto, lembra de coisinhas de casa, assim. É incrível, eles têm mesmo aqueles que têm demência, às vezes a gente se surpreende com o desejo deles de estar no cantinho deles, né? Sim. Que eles têm uma lembrança da casa deles, do móveis deles, da cama deles, sempre tem. Isso a gente não pode ignorar, e isso eles não perdem. Por mais que eles esqueçam, uma hora lembra. Do nada. Quando não sei se já aconteceu isso aqui, mas como é que funciona quando vem, né, fazer a inspeção, tudo, e pergunta, o familiar está vindo visitar, e assim, vamos dar um exemplo, se o familiar já faz 6 meses que não vem, o que eles intimam o familiar, como é que funciona? Eles procuram, para começar, tipo assim, a gente tem que ter um livro, eu não sei se são todos os municípios, né, mas aqui no município de Imbu, a gente tem um livro de visitantes, tá? Então, assim, a visita chegou, a gente pede para esse visitante assinar o parentesco, a data, o dia, né? Porque quando eles vêm fazer a inspeção, vêm fazer a visita de fiscalização, eles me pedem esse livro, né? Para saber se o idoso está sendo acompanhado pela família. E eu acho isso muito legal. Sim. Porque de uma certa forma, a família também se sente obrigado, mesmo aqueles que não têm muita vontade de vir, eles sabem que é uma obrigação. E eles têm que vir para prestar esse acolhimento, para dar, para estar presente. Porque, Marcelo, quando a gente procura fazer esse tipo de trabalho, você percebe a fragilidade. Só o fato da voz do familiar, você não tem noção como que é bom para eles. Tanto é que quando eu sempre peço para eles, eu falo, olha, quando vocês precisam vir visitar, é necessário vir visitar, agora procura vir visitar num horário que não atrapalhe refeição, porque eles param, porque eles querem conversar, eles querem o contato, eles querem aproximação. Então eu sempre falo para os filhos, o melhor horário para fazer a visita deles, pode vir a hora que for do dia, mas o melhor horário é no período da tarde, tipo assim, das 14 às 17, porque já tomaram banho, já almoçaram, aí até se quiser fazer o lanchinho com eles, podem fazer o lanchinho com eles, porque não é uma refeição assim, que se eles perderem vai ficar defasado. Vai mexer na nutrição, né? Então eu peço para vir nesse período da tarde, porque pode ficar mais tempo com eles, conversando, se aproximando, porque às vezes quando vem na hora do almoço, eles param de comer, para poder ter a aproximação do filho, né? Aí eu peço, assim, para vir nesses horários, não que não possa vir em outra hora do dia, não é nada disso, pode vir sim, a hora que precisar pode vir, mas sabendo que não vai aproveitar tanto a visita, porque é banho, é isso, é medicação, é sinais vitais, né? E nem eles vão aproveitar, nenhuma das partes aproveita essa visita quando vem fora desse horário. Estou falando assim de uma realidade do Novo Éden, né? Não sei como são as outras, quais a realidade das outras casas. Mas aqui no Novo Éden foi um período que eu achei assim, mais louvável para que eles curtam mais a família.
esse períodozinho da tarde, porque assim, aí tem o lanchinho da tarde, se o familiar quiser também já participa do lanche, né, e geralmente as atividades, assim, as músicas, os encontros, os aniversários, é feito toda a tarde. Então a gente aconchega idoso e família. Legal, legal. Tem vamos dizer assim, a família pode ficar quanto tempo aqui fazendo visita, ou pode ficar à vontade? Ele pode ficar à vontade, né? Não tem, tipo, só pode 1 hora, 2 horas? Não, a gente fala assim, olha, um bom horário, das 14 às 17, mas já teve visita que ficou aí até às 19, tomou a sopinha deles, então assim, não tem um período rígido assim, não, é só 1 hora, não. Você só pode ficar esse horário? Não tem. Hospital, não tem, pode ficar. Recentemente nós tivemos uma situação de uma idosa que ela veio para ficar com a gente, mas ela já tinha um prognóstico bem definido. A família praticamente se apossou do quarto dela e ficou aí. Teve uma filha que dormia aí. Por quê? Porque a mãe já estava numa situação vulnerável e ela não queria perder 1 minuto daquele tempo com a mãe. E a gente abriu exceção para isso, né? A gente abriu exceção, a gente só falou, olha, a casa tem algumas regras, porque tem outros moradores também. Viu, gente, como é que é? Às vezes você que começou a ver isso para falar, vamos falar de lar de idoso, o que tem a ver isso? Isso não tem nada, isso é uma coisa simples. Mas não, é complexo também. É complexo, Por trás disso é complexo. Por trás disso tem uma série de regras, e antes de ter essas regras, né, tem o querer também da pessoa que se coloca nessa situação de cuidar, né? Você precisa querer, você precisa gostar, você precisa olhar pro ser humano, pro seu semelhante, que já envelheceu e falar, poxa vida, eu vou envelhecer também. Então eu gostaria de ser cuidado por alguém que me respeitasse, né? E é isso, para você trabalhar nesse mundo gigantesco que é o mundo do idoso, ao mesmo tempo é um mundo gigantesco, é um mundo de fragilidade, porque eles ficam totalmente à mercê de você, né? Precisa querer, precisa ter amor. Se for abrir um lar do idoso por questão financeira, porque você acha que você vai ganhar dinheiro, não vai para frente. Não vai. A não ser que você vá trabalhar para elite, para artistas, né? Mas assim, para o idoso brasileiro, o idoso que é normal, você não vai ganhar dinheiro, você não vai enriquecer. Não vai porque... Você vai viver, vai ter Você vai viver, vai ter para viver. Se você souber gerenciar, souber gerir, você vai ter para viver. E também a gente tem que lembrar que, assim, é um negócio que tem uma certa rotatividade. Porque a gente precisa entender o seguinte, eu não lido com o começo da vida, né? Quando você se propõe a montar um lar de idosos, você tem que entender que você não está lidando com o começo da vida. Sim. Você está lidando com o fim, com a finalidade da vida. Então tem os altos e baixos, né? De repente você está com... Eu, no meu caso, eu tenho um espaço para 16 idosos. De repente a minha casa está lotada. De uma hora para outra, tem aquela baixa, né? Porque assim, eu recebo idosos que já estão em cuidados paliativos, eu recebo idosos que têm Alzheimer, tem demência, o Alzheimer, e as famílias relutam muito até chegar num lar de idosos. E às vezes quando traz o idoso com Alzheimer pra gente, ele já está no estágio avançadíssimo. E aí chega aqui e fica pouco tempo. Então a gente tem os altos e baixos, né? Uma hora a casa está cheia, outra hora tem aquelas baixas, mas a gente precisa entender que isso é o custo normal desse tipo de negócio. Sim. Desse tipo de atividade. Aquela convivência do dia a dia gera um afeto. Gera um afeto, gera um envolvimento, e às vezes a gente olha assim e fala, e é tão interessante isso, esse dia eu estava conversando com a minha sócia, muito engraçado, e às vezes até triste.
Às vezes quando a gente perde um idoso, é um papo, gente, é um papo muito sincero, tá? Quando a gente perde um idoso, por incrível que pareça, a gente às vezes fica uma semana pondo o prato daquele idoso. É interessante porque às vezes as meninas falam assim, olha, esse é o prato do seu fulano. Aí a outra fala assim, mas o seu fulano já morreu. O seu fulano já partiu. Ah, tá. Oh, meu Deus. Aí, né? Então a gente fica às vezes por um tempinho assim, ó, achando que ele tá ali ainda com a gente, né? É doído, é doído. Legal. E aí até a gente se acostumar que ele partiu, dói pra caramba, demora. Às vezes a gente fica semanas fazendo isso. Então, gente, você tá vendo como que é complexo? É muito complexo você lidar com a vida do ser humano. É muito complexo. E aí, é o que eu falei, comecei falando que a gente ia falar sobre o assunto do lar dos idosos e de repente você achou besteira. E não é besteira não, cara. Não é besteira não. Não, não é mesmo. Eu gostaria que você me desse as considerações finais para a gente poder encerrar o bate-papo. Deixar umas considerações finais. Olha só, como enfermeira, né, são 20, agora nós estamos em 2025, são 25 anos de trabalho na enfermagem. Desses 25 anos de trabalho com a enfermagem, 25 anos trabalhando com idosos. Fiz outros trabalhos? Fiz. Trabalho em hospital? Trabalho no hospital, onde eu assumo uma unidade de clínica médica e clínica cirúrgica, que também não lido com nenhuma criança, só adulto, né? Pós-cirúrgico. Muitos idosos também vão parar na minha mão no hospital, mas o que eu gostaria de fechar esse nosso bate-papo falando para vocês o seguinte: hoje, a nossa situação atual no Brasil, nós temos 15,6% da nossa população idosa, 60 mais. Daqui, 2020, 2050, por aí, nós vamos ter praticamente o dobro. Todos nós vamos envelhecer, né? E o que eu gostaria de deixar para vocês? Filhos, idosos, envelheçam, mas envelheçam bem. Pensem que vocês mais tarde vão precisar desse tipo de acolhimento, porque as famílias, ultimamente, elas não vão poder parar para cuidar do idoso em casa, porque elas precisam trabalhar. Os filhos precisam trabalhar, porque senão não vão viver, né? A gente precisa ganhar o pão nosso de cada dia. E o idoso, ele não pode ficar sozinho em casa, gente. O idoso, ele é frágil, o idoso, ele se desnutre com facilidade, ele se desidrata com facilidade. Pensem direitinho como vocês querem envelhecer. E aqueles que ainda não são velhos, não são idosos, né? Pensem como querem cuidar dos seus idosos, tá? É uma situação assim que as pessoas relutam muito. Ai, eu não vou envelhecer. Vai sim, é o caminho de todos. Então, o meu pedido e a minha fala e o meu conselho é que vocês procurem envelhecer bem, procurem comer bem, procurem fazer exercícios, procurem ser feliz, procurem acolher as famílias de vocês e para que essas famílias possam acolher vocês, né, na sua fase da terceira idade. É isso, procurem ser parceiros dos seus filhos e filhos parceiros de seus pais. O fato de deixar um idoso num lar de idosos não quer dizer que vocês estejam abandonando. Vocês podem fazer essa escolha, desde que vocês estejam presentes também, tá? Então, antes de vocês pensarem, vou levar o meu pai para um lar de idoso, visitem, procure saber quem são os profissionais que trabalham nessa casa, procure saber o que eles ofertam, o que eles oferecem, se o lugar é limpo, né? Se o cardápio é um cardápio bem elaborado, se tem uma nutricionista,
tá? Procurem saber tudo direitinho, porque a partir do momento que você deixar um idoso aos cuidados de outra pessoa, essa pessoa pode fazer com o seu idoso o que ela quiser, né? Então, assim, é importante, quando você tomar uma decisão de levar o pai de vocês a um lar de idosos, vocês procurarem o melhor. Visitem, converse, procure saber o que esse lar de idosos pode ofertar para o pai de vocês, para a mãe de vocês, para o idoso de vocês, tá? Isso aí, gente. Segue esse conselho, tá? Espero que vocês gostem desse bate-papo, como eu também gostei. Que às vezes você acha que não tem nada a ver o bate-papo, vai fazer um bate-papo besta, mas não é besta. Tem muita coisa envolvida nisso. Tem. E outra tem vidas. E até o próximo bate-papo. Muito obrigado.